Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de geoprocessamento e sensoramento remoto. Na aula passada, nós falamos sobre operações vetoriais. Eu mostrei como executar algumas operações com vetores e com raster. Nós não fizemos ainda muitas operações com raster, porque antes eu gostaria de falar um pouco sobre como que a gente obtém a maioria dos dados em raster que a gente utiliza em geoprocessamento. E essa obtenção é através do sensoriamento remoto. Então aqui nós vamos passar por algumas noções básicas necessárias para a gente trabalhar com sensoriamento remoto, e essa aula, o foco dela é ser teórica para dar essas noções básicas, para que depois nós tenhamos outras aulas para trabalhar com essas informações. Sensoriamento remoto pode ser definido como um conjunto de técnicas que se destina a obter informações sobre objetos sem que a gente tenha contato físico com eles. Um exemplo muito bom de sensoriamento remoto é o que nós fazemos com nossos olhos. A gente enxerga coisas, objetos que estão distantes sem necessariamente ter contato físico com eles, porque a informação é transmitida pela luz do objeto até os nossos olhos. Nossos olhos funcionam como um sensor que capta essa informação processada no nosso cérebro e a gente toma conhecimento dela. Isso é um processo de sensoriamento remoto. Qualquer sistema que esteja fazendo obtenção de informações à distância pode ser chamada de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto aplicado à cartografia e ao processamento e mapeamento de áreas geográficas, que é o tema central da disciplina de geoprocessamento, ele tem o seu princípio na fotografia. As primeiras fotografias aéreas tiradas para mapear uma certa região foram feitas na França, na década de 1850. E elas foram feitas com câmeras a partir de balões de ar quente e retiradas imagens sequenciais da cidade de Paris. Alguns anos depois, na tentativa de se mapear de forma mais compreensiva áreas mais grandes, foi tentada também instalar câmeras fotográficas em pombos correios, que ao executarem o seu retorno para o ninho, carregavam câmeras um tanto quanto leves para a época e que iam tirando fotos em tempos determinados, e com isso se conseguiu obter imagens aéreas para usos de sensoriamento, de reconhecimento das localidades. Mais tarde, com o advento dos aviões, principalmente com começo na Primeira Guerra Mundial, mas com uso mais pesado e desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial, as câmeras passaram a ser instaladas nessas aeronaves e as imagens passaram a ser tiradas de altitudes maiores, com maior resolução, e principalmente para motivos militares. Após o final da guerra, no pós-guerra, o uso das fotografias aéreas começou a se popularizar entre a população civil. Ainda assim, imagens aéreas possuem grande função estratégica militar, como exemplo desse evento 1962, em que aviões norte-americanos detectaram mísseis em Cuba no meio da Guerra Fria. Foi um momento de grande tensão geopolítica por causa de uma foto aérea que identificava mísseis que poderiam ser utilizados para atacar os Estados Unidos. Então, por causa de algumas fotos aéreas, a Terceira Guerra Mundial quase se iniciou. Mas o que ninguém sabe é que a primeira imagem da Terra a partir de um equipamento orbital foi em 1946, e essa daqui é a primeira foto orbital da Terra, tirada com uma máquina fotográfica em um foguete que foi colocado em órbita nesse ano. Daí para frente, a capacidade de se colocar objetos em órbita aumentou, e também, mais ou menos nessa época, nos anos 50, 60, se desenvolveu os primeiros sensores digitais, que não necessitavam de filme que precisava ser revelado. E foi nesse momento em que se começam a lançar satélites
orbitais para se tomar imagens da Terra como um todo. Então, os primeiros satélites orbitais datam da década de 1960, quando já se tinha tecnologia para lançá-los e tecnologia de registro digital de imagens, basicamente a mesma tecnologia que dá origem às nossas câmeras hoje em dia. Ela surgiu lá nos anos 60 com o intuito principal de registrar imagens via satélite, um dos principais primeiros usos das câmeras digitais. Aqui eu tenho um exemplo ali desde 1966 até uma projeção em 1986, uma projeção para 2023, por exemplo, da constelação do satélite SPOT, então das várias versões do satélite SPOT estão sendo dos que já existem, dos que estão sendo previstos. Um exemplo de um dos satélites mais utilizados de todos os tempos para reconhecimento de padrões de uso e ocupação da Terra, que é o programa Landsat, que existe o Landsat 1 ao 8. E o exemplo que eu gosto de dar, o satélite brasileiro que faz, é muito parecido com o Landsat, que é o Cybers, que é um satélite sino-brasileiro e que gera imagens de altíssima qualidade para geoprocessamento e estudo de uso e ocupação da Terra. Atualmente, a gente também tem os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, ou também popularmente conhecido como drones, que carregam imageadores com eles. Eles estão ocupando o lugar que os aviões ocupavam no passado, de uma forma bem interessante, porque eles estão barateando os voos suborbitais que tomam imagens de sensoriamento remoto. Mas não é só imagem parecida com fotografia que o sensoriamento remoto faz também. Existem outras formas de imaginar, por exemplo, como o LiDAR, Light Detection and Ranging, que utiliza laser com um procedimento muito parecido com um radar e que consegue tomar imagens de uma superfície, não só do que está por cima da superfície, mas também tomar imagens do que está por baixo das superfícies, criando imagens 3D bastante interessantes. E outras coisas que a gente pode fazer com sensoriamento remoto, eu gosto de citar esse projeto aqui, ePhenology, de um grupo de pesquisa da Unesp, e o que eles estão fazendo é bastante interessante, utilizando câmeras para sensoriamento remoto, para observar a vegetação e detectar estado fenológico de árvores no cerrado, e tentar identificar não só o estado fenológico que as árvores estão, se elas estão em folha, em flor, em fruto, mas também tentar separar à distância qual a espécie das árvores para poder monitorar as florestas. Então, isso daqui é só um exemplo de como que o sensoriamento remoto evoluiu nesses praticamente 150 anos em que ele existe. Mas como é que o sensoriamento remoto é feito? Basicamente, o que a gente utiliza é radiação, certo? Radiação eletromagnética, que a gente pode reconhecer como luz, no exemplo que eu dei para o olho, mas existem outros tipos de radiação, como a gente vai ver. E essa radiação ela é captada por um coletor, atravessa essa lente coletora, passa por um detector digital que se conecta a um processador. Esse é o que a gente chama de sistema sensor. É o que está lá no satélite, por exemplo, coletando a radiação que está vindo da Terra. Depois do processamento, essas informações são transformadas em imagens ou em curvas espectrais, a gente já vai ver o que é, para que a gente possa espacializar elas e trabalhar dentro de um contexto de geoprocessamento. Existem vários tipos de sensores, então você tem os sensores fotográficos, que são aqueles sensores que utilizam filmes para registro químico no filme da informação que está sendo coletada. Hoje em dia, a gente praticamente não utiliza mais sensor fotográfico. Esses sensores fotográficos eles coletam imagens, né? E podem ser sensores passivos ou ativos, que a gente já vai ver o que são. Hoje em dia, na verdade, a gente usa sensores não fotográficos, que são sensores eletrônicos. Então, eles não registram quimicamente, mas sim digitalmente
as informações. E esses sensores podem ser não imagiadores ou imagiadores. E todos esses princípios de funcionamento podem ser ativos ou passivos. Significa ser ativo ou passivo quanto à fonte de radiação. Os sensores passivos utilizam uma fonte de radiação externa a eles para obter a radiação que traz a informação que eles estão captando. E os ativos utilizam uma radiação deles para captar essa informação. Então, por exemplo, com câmeras fotográficas, o flash emite um pulso de luz que vai interagir com o objeto a ser observado e vai devolver a luz com a informação desse objeto. Isso é um sistema ativo. O passivo vai utilizar a luz do sol ou alguma outra luz. E daí, nos não fotográficos, a gente pode ter os sensores imagiadores e os não imagiadores. Os sensores não imagiadores, eles não formam imagens que possam ser espacializadas, mas eles coletam dados sobre o lugar que está sendo recenseado. Mas o nosso foco aqui hoje, focado no uso do geoprocessamento para a biologia, são exatamente os sensores não fotográficos imagiadores passivos, que é o que a gente vai falar hoje. Então aqui tem alguns exemplos de onde que esses sensores podem estar instalados. Então você pode ter eles em aviões, em balões, em satélites. Você pode instalar eles no solo para ficar observando, como aquele exemplo que eu dei do Ephenology. E hoje em dia a gente tem também os drones, que fazem coisas bastante interessantes e bastante inovadoras que a gente ainda não conseguia fazer com vários dos outros sensores mais antigos. Vocês percebam que o drone em si não é um sensor. O drone é quem carrega o sensor. E hoje a gente está focando nos sensores. Então aqui a diferença entre o sensor ativo e o sensor passivo. Então, um sensor ativo ele emite um fluxo de radiação, por exemplo, laser ou impulso de radar. Esse fluxo de radiação vai interagir com o alvo e vai retornar modificado, trazendo informações daquele alvo para serem decodificadas. Então ele gera a sua própria radiação. O sensor passivo ele utiliza uma fonte de radiação externa para poder interagir com os objetos e gerar a radiação necessária para coletar essa informação. Então, nesse exemplo, que é o mais comum, a gente utiliza a radiação solar para interagir com os alvos na Terra e gerar informação de volta que pode ser captada pelo sensor. Hoje a gente vai focar nesse tipo de sensor. Como é que funciona lidar com essas radiações? Bem, quando eu falo de radiação, eu estou falando do espectro de ondas eletromagnéticas, ou seja, são ondas de pulso elétrico-magnético que carregam energia, que se transportam e se transmitem pelo vácuo e que interagem de diferentes formas com diferentes alvos. Essas ondas elas incluem a luz, que é basicamente a faixa do espectro eletromagnético que a gente consegue detectar com os nossos olhos, é o que a gente chama de luz, e que vai de um comprimento de onda de 400 nanômetros a 700 nanômetros, 400 nanômetros no violeta a 700 nanômetros no vermelho, mas o espectro eletromagnético é composto por uma grande quantidade, uma grande variação de comprimentos de ondas que vai de ondas muito grandes e de baixa energia, como as ondas de rádio e as micro-ondas, a ondas muito pequenas e de altíssima energia, como os raios gamas e os raios X. E dentro desse espectro, a gente tem diferentes usos de sensoriamento remoto para cada uma das faixas de comprimento de onda. Então, por exemplo, micro-ondas e ondas de rádio, algumas poucas, são ótimas para ser usadas em sistemas de radar. Existem radiômetros de micro-ondas que também podem ser utilizados. Ondas de altíssima energia, como os raios gama e os raios X, são feitos para sensoriamento remoto interplanetário. Na escala que a gente usa para sensoriamento remoto terrestre, a gente utiliza o que o olho humano consegue detectar, que é basicamente o que a fotografia também detecta, e utilizamos isso que está aí como sistema de rastreamento visível e infravermelho. A gente usa para sensoriamento remoto de objetos terrestres, para geoprocessamento, principalmente as faixas do visível, do infravermelho próximo e do infravermelho médio. E o que acontece para que essa radiação chegue aos nossos sensores?
Primeiro ela sai do Sol, atravessa em uma unidade astronômica de vácuo, ou seja, 8 minutos luz. Quando ela chega na Terra, ela encontra a atmosfera e começa a interagir com ela. Então, parte dessa radiação é refletida por nuvens, parte é absorvida por gases e água que estão na atmosfera, outra parte é difundida por particulados que existem na atmosfera, e uma pequena parte, apenas cerca de 20% da radiação, de fato, chega ao solo. E o que acontece com essa radiação quando ela chega ao solo que nos interessa? Aqui tem um esquema da atmosfera terrestre. A gente vê que a radiação, quando ela entra na atmosfera, ela tem que atravessar ela inteira, interagindo com a atmosfera, e para chegar em satélites orbitais, ela tem que atravessar a atmosfera praticamente toda para chegar ao satélite. E nesse caminho, obviamente, ela está interagindo com a atmosfera, sendo alterada. Mas com sensores que estão mais perto do solo, o caminho é mais curto. E daí isso tem diferentes implicações, né? A informação que você pega com esses sensores mais perto do solo, ela tem menos interferência da atmosfera do que a que você pega do satélite. Mas, claro, cada um desses instrumentos tem a sua função no devido momento. E o que ocorre quando essa radiação chega ao solo? Bem, ela vai interagir com os objetos, parte dessa energia vai ser absorvida, parte dessa energia vai ser refletida. E a energia refletida é o que nos interessa ao final, porque é ela que vai chegar no nosso sensor. Mas percebam que, ao energia chegar numa cidade, ou na areia da praia, ou na água, ou em qualquer outro objeto, vai existir uma absorção diferente em cada um desses objetos. Então a cidade não absorve e reflete a mesma radiação que a água absorve e reflete, ou que a areia absorve e reflete, ou que a vegetação absorve e reflete. A radiação que vai ser refletida, ela vai ser diferente para cada um desses objetos. Vamos avaliar isso pensando na vegetação. Pensar como é uma planta. Uma planta ela tem várias partes em si. Então você tem partes vegetativas do caule e partes fotossintetizantes na folha. E boa parte da luz e da radiação que chega, ela chega na folha principalmente, porque é onde a luz é absorvida para a fotossíntese. E dentro da folha, a gente tem várias estruturas que vão interagir diretamente com a radiação que está chegando nela. Então, boa parte da luz vai ser absorvida pelos cloroplastos e pelas estruturas fotossintetizantes da folha, mas a folha também é cheia de água, e a água também interage muito essa radiação que está chegando, e ela também tem proteínas que vão interagir, tem um monte de coisas na folha que vão interagir e gerar uma resposta dessa folha em formato de radiação. E como que elas vão interagir com a vegetação? Bem, toma como exemplo uma folha aqui e várias coisas estão acontecendo com essa folha ao mesmo tempo. As setas, elas indicam o vetor da radiação. Então, uma primeira coisa que acontece com a radiação quando ela chega na vegetação é ela ser transmitida. Então, o que é a transmitância? Chegando uma quantidade I de energia eletromagnética, de radiação, nesse alvo, no caso a folha, uma quantidade T vai atravessar ela. A outra parte vai ser dissipado, vai ser absorvido, refletido, mas uma parte vai atravessar ela. Você pode calcular isso, a transmitância, como a razão entre essas duas grandezas, a radiação incidente e a radiação transmitida através do objeto. Outra coisa que pode acontecer é a absorbância, a quantidade dessa radiação que é absorvida para dentro do objeto, formato de energia. No caso de plantas, boa parte dela é absorvida para transformar para a fotossíntese e converter em energia química. Outra parte dela é absorvida no formato de calor. E um terceiro evento que pode acontecer é a reflectância,
a energia incidente vai ser refletida, ela nem atravessa o objeto, nem é absorvido por ele, mas ela é simplesmente refletida de volta para a atmosfera. E essa parte que é refletida de volta para a atmosfera é exatamente aquilo que nos interessa para o sensoriamento remoto, porque é essa parte que vai chegar no nosso sensor. Aqui, de novo, a gente tem nosso espectro eletromagnético, marcado em vermelho as partes do espectro mais utilizadas em detecção remota. Vocês veem que tem as ondas e as microondas, que são a parte utilizada por radares, e tem uma outra parte vermelha que inclui a zona da luz visível, e nós temos a faixa do infravermelho, que não é visível. A gente pode sentir o infravermelho na nossa pele como calor, mas a gente não consegue enxergar ele no nosso olho, portanto não é luz, mas é radiação eletromagnética. E o infravermelho se divide no infravermelho próximo, que é o infravermelho refletido pelos objetos, e o infravermelho distante, que é o infravermelho emitido pelos objetos. O que significa isso? Que de comprimentos de onda de 70 centímetros a 3 metros, esse infravermelho, que está dividido, eu falei, entre infravermelho próximo, mas tem o infravermelho médio também, é a parte da radiação eletromagnética que veio do Sol, interagiu com o objeto e foi refletido de volta para a atmosfera. O infravermelho distante, essa radiação eletromagnética, ela chegou no objeto, foi absorvida por ele, transformada em calor, e esse calor emite de volta ondas de baixa energia de infravermelho. Então, o infravermelho distante, que é emitido, basicamente a gente chama de faixa termal do espectro eletromagnético. E daí no visível a gente tem todas as cores que a gente consegue enxergar, as cores inclusive que a gente consegue enxergar no arco-íris, é a decomposição dessa faixa do espectro eletromagnético, e a gente pode dividir ela em 3 cores principais, que são o azul, o verde e o vermelho, sendo o azul de maior energia e menor comprimento de onda, e o vermelho de menor energia e maior comprimento de onda. Mas como que esse espectro, essas ondas interagem com os objetos na Terra? Cada objeto vai responder a cada um desses comprimentos de onda de forma diferente. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver, primeiro, que existe uma faixa da radiação visível, onde está a luz que nós enxergamos, e uma faixa dos comprimentos de onda que estão no infravermelho. E cada curva dessas representa a reflectância de diferentes alvos na superfície terrestre. Reflectância sendo uma medida da quantidade de energia que retorna dos alvos para a atmosfera. E aí o que a gente pode ver? Por exemplo, água turva, ou seja, água com muito sedimento, ela não reflete praticamente em nenhum comprimento de onda, ela reflete muito pouco na faixa da radiação visível e absorve completamente energia nas faixas do infravermelho. Já a água limpa tem um comportamento um pouco diferente. Ela tem uma reflectância maior na radiação visível e reflete um pouco, bem no comecinho, da radiação infravermelha. Se a gente olhar solos argilosos, eles têm uma reflectância baixa em praticamente todos os comprimentos de onda, mas ela é levemente ascendente do visível para o infravermelho, só que sem muita variação. Já a areia, ela tem uma reflectância que aumenta do azul para o vermelho, mas ela reflete muito fortemente no infravermelho. E a vegetação tem uma curva mais complexa. As plantas, elas absorvem radiação visível e refletem muito infravermelho. É porque o infravermelho, se absorvido, ele vira calor. E as plantas, se absorverem muito infravermelho, o que aconteceria é que ferveriam de dentro para fora. Então a seleção natural selecionou que elas absorverem luz visível para produzir, fazer fotossíntese. Além disso, a radiação do infravermelho é uma radiação de menor energia do que a radiação do visível. Então, talvez isso também seja um motivo do porquê que as plantas utilizam o visível
para obter a fotossíntese. E radiações acima, com mais energia que a radiação visível, elas se absorvidas têm energia demais e acabam por lesar os tecidos também. Então, esse é o motivo pelo qual as plantas absorvem nessa faixa e provavelmente o motivo também porque a gente enxerga nessa faixa do espectro eletromagnético. A gente vê também que a planta reflete um pouco mais bem no meio do visível, que é o verde. E é por isso que as plantas, a gente vê, as folhas são verdes para nós, porque o azul e o vermelho e todas as outras cores estão sendo absorvidas pelas plantas, enquanto o verde está sendo levemente mais refletido. E daí a gente detecta a radiação que está sendo refletida pela planta, e é por isso que a gente enxerga ela verde. Mas o interessante das plantas aqui é que elas têm essa variação, esse comportamento espectral bastante distinto entre a radiação visível e a radiação infravermelho próxima. E na radiação infravermelho média, ela já reflete muito menos. Não porque ela está absorvendo, mas nesse caso porque essa radiação do infravermelho médio está sendo transmitida através da planta, ela está simplesmente atravessando a planta. E a partir disso, o que a gente pode fazer? Se você consegue reconhecer como é a curva de um objeto, você conhecer ela, você consegue, pegando qual a reflectância em pequenos trechos do espectro eletromagnético que o seu sensor está recebendo de volta dos objetos e encontrar qual que é o formato da curva de reflectância do objeto. E o formato dessa curva é o que a gente chama de assinatura espectral do objeto. E com isso a gente pode utilizar essa informação para remotamente detectar que objeto é aquele, dar um nome para os objetos e poder montar nosso mapa com essa informação. Esse é o principal fundamento básico do sensoriamento remoto, como a gente utiliza ele principalmente com satélites. Pegando a curva da folha das plantas, a gente vê que na faixa do visível, a grande absorção se dá pelo pigmento das folhas, com uma absorção menor na faixa do verde, mas bastante grande no azul e no vermelho. Já no infravermelho, a estrutura celular interna da folha reflete bastante radiação, que é essa estrutura que se protege de esquentar demais se ela absorvesse essa radiação. Já o conteúdo de água da folha mexe com o infravermelho médio. E a água que está dentro da folha, ela absorve essa radiação, criando esses dois outros picos que existem nessas radiações mais para a esquerda. E é a interação desses aspectos da estrutura foliar que geram a assinatura espectral da vegetação, que é bastante típica e ajuda a gente a rapidamente detectar um lugar de vegetação contra um lugar onde não tem vegetação nenhuma. Vejam só que o solo se comporta de forma distinta, refletindo em praticamente todo o infravermelho, sendo absorvido de forma diferente no visível. Já a água absorve praticamente tudo de radiação e reflete nada no infravermelho e só um pouco no visível, o que gera que a água nas imagens de satélite, em geral, são zonas escuras, porque não tem reflectância. Como que isso ocorre? Se a gente tem um sensor orbital, por exemplo, aí um satélite do tipo Landsat, ele está em órbita, coletando imagens num certo vetor da Terra. O que ele está coletando é a radiação que está sendo refletida dos objetos na Terra, absorvendo ela e transformando aquilo em informação digital, em diferentes bandas. Essas bandas são faixas do espectro eletromagnético, que são separadas em arquivos distintos. E o satélite não coleta uma zona inteira de uma vez só, porque o que ele vai coletar é a reflectância de um certo local. A reflectância desse certo local é guardada numa célula de uma matriz.
sendo que vai formar uma imagem raster para cada uma das bandas coletadas. E cada uma das células desses rasters vão ser um pixel de uma imagem que contém em si um valor numérico, que é o valor da reflectância daquele pixel no terreno dentro daquela faixa de radiação espectral. Mostrando um pouquinho melhor como isso funciona, no exemplo aqui da Landsat 5. A Landsat 5 possui 6 faixas espectrais principais. A banda do azul, que pega alguma coisa entre 450 e 500 nanômetros. A do verde, que pega de 500 mais ou menos a 600 nanômetros. A do vermelho, que pega de 600 e pouco a cerca de 700 nanômetros. E depois ela tem a faixa do infravermelho próximo, que pega em torno de 900 a quase 1000 nanômetros. O infravermelho médio, que vai pegar ali ao entorno de 1600 a 1700 nanômetros. E o infravermelho distante, que pega acima de 2000 nanômetros até cerca de 2300 nanômetros, que é chamada de banda termal. Ou seja, o que ele está pegando? Na hora que ele imageia um certo lugar, você tem um sensor que está coletando a reflectância nessa faixa de azul. Todos os comprimentos de onda que estiverem sendo emitidos, refletidos nessa faixa do azul, num certo local que é representado pelo pixel da imagem, vão ser registrados como um único valor de reflectância naquele pixel para o azul. Mesma coisa para o verde, para o vermelho, para o infravermelho próximo e assim por diante para todas as bandas. Ao final, o que a gente tem é algo assim. Abaixo nós temos essas 7 imagens que são do mesmo lugar, tiradas ao mesmo tempo, pelo mesmo satélite, só que são 7 sensores diferentes, que estão pegando faixas do espectro eletromagnético distintas. Então o TM1 está pegando o que vem de azul, nessa faixa relativamente ampla de azul. O TM2 está pegando no verde, o TM3 no vermelho e assim por diante, pegando também os infravermelhos, incluindo uma banda termal, que é basicamente a temperatura dos objetos. E daí o que acontece, e aqui a gente pode ver, olhando essas setas, que em diferentes bandas, diferentes objetos são vistos com reflectâncias distintas. Então, se a gente prestar atenção nessas diferentes faixas, a gente vê, comparando essas imagens, alguns lugares estão mais claros em uma imagem do que em outra imagem. O que é isso? Estar mais claro significa que existe uma reflectância maior naquele comprimento de onda, naquela imagem. Estar mais escuro significa que a reflectância é menor, como se a luz estivesse mais apagada ou mais acesa. E é isso que o imagiador está coletando para cada uma dessas bandas. Obviamente aqui a gente tem 7 bandas espectrais e olha como é que elas se parecem de outra forma. É tudo o mesmo lugar, só que em cada uma das bandas as reflectâncias são diferentes. Vejam como a banda 6, tudo reflete. Já na banda 1, que é o azul, ou na banda 2, ou na banda 3, existe uma diferente combinação de reflectâncias. A banda 4, que é o infravermelho próximo, tem uma grande absorção na água, que é mais escura, mas na terra ela é mais clara. E assim por diante. Então, cada banda vai formar uma imagem diferente, com informações de reflectância diferente em cada um dos pixels. O interessante é que os pixels são todos os mesmos pixels. Então, um pixel da banda 1 tem um pixel equivalente na banda 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8. Esses pixels podem ser perfeitamente empilhados uns sobre os outros para a gente fazer o quê? Montar a assinatura espectral, ou seja, coletar esses dados e para cada pixel fazer aquele gráfico de assinatura espectral que a gente tinha antes, tentar identificar qual que é o alvo. Eu estava falando de 7 bandas, isso daí seria uma imagem espectral,
mas existem variações na resolução espectral dessas imagens, ou seja, qual é a quantidade e largura das faixas espectrais que são imagiadas. Então você pode ter uma imagem pancromática, o que significa pancromático são todas as cores, é o que significa a palavra, e daí o que ele faz é pegar toda a reflectância na faixa do visível e tratar o visível inteiro como uma única escala de cinza. E daí gera uma única camada raster com uma única imagem de escala de cinza que pega toda a radiação no visível. A Landsat que eu estava mostrando antes, ela é uma imagem multiespectral, então ela não tem uma única banda, ela tem várias bandas, dezenas de bandas que são relativamente grossas, né, relativamente largas no espectro e que se empilham para formar um conjunto de informações para a gente utilizar no nosso sensoriamento remoto. Mas você pode ter, dependendo da capacidade do teu imagiador e da tua capacidade de processar essa informação depois, você pode ter centenas de camadas em faixas bastante estreitas, que são as chamadas imagens hiperespectrais. Ou, atualmente, com o aumento da capacidade dos equipamentos, a gente pode ter milhares de camadas, e daí você tem as imagens ultraespectrais. E daí, se a gente pegar que cada banda dessa, nesse gráfico da direita, se torna um ponto no gráfico de reflectância, vocês veem que as multiespectrais dão uma informação em um certo nível de detalhe, mas à medida que você tem mais faixas mais estreitas, o nível de detalhe da curva que você traça desses valores é maior. Então, ele ajuda você a identificar melhor quais são seus alvos. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais informação para ser processada. Então, não é qualquer sistema, qualquer computador que vai conseguir processar toda essa quantidade de informação. Então, imagens hiperespectrais e ultraespectrais, em geral, necessitam de computadores mais potentes para fazer esse procedimento. Outra característica importante das imagens é que, porque elas serem rasters, você tem uma definição de qual que é a resolução espacial que pode ser imagiada. Nesse exemplo aqui a gente tem uma foto e você tem a mesma foto com 1200 por 1200 pixels e com 200 por 200 pixels. O que acontece aqui? É o tamanho do pixel que está mudando. A imagem tem o mesmo tamanho, o tamanho do pixel muda e, portanto, muda um pouco como que a imagem é representada. A mesma coisa acontece com as imagens de sensoriamento remoto. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mesmo lugar imagiado com pixels de diferentes tamanhos, com pixels de meio metro de lado, 1 metro, 2,5 metros de lado, 5 metros de lado, 10 metros de lado, 20 metros de lado, 40 metros de lado e 80 metros de lado. E no final existe uma comparação entre esses pixels de 1 a 80 metros, como é que um pixel se compara ao outro. E daí a gente vê que isso, obviamente, leva a uma variação bastante grande no nível de detalhe que você consegue ver da imagem, detalhe espacial. E daí vem a pergunta, mas por que eu usaria, então, uma imagem de melhor detalhamento espacial, com uma menor resolução espacial? Aqui, de novo, um exemplo de 1, 5, 10, 20 e 30 metros. Por que eu já não pego a imagem com maior resolução espacial e uso ela se ela me dá uma maior capacidade de definir o formato e separar cada um dos objetos que eu estou lá? Um dos principais motivos é capacidade de processamento. O tamanho dos arquivos muda muito com o tamanho do pixel. Se eu tenho uma imagem com um pixel de 50 metros, nesse exemplo aqui, essa imagem com o pixel de 50 metros tem 27 linhas por 47 colunas na matriz. Isso me dá um total de 1.269 pixels. Se eu cortar para um pouquinho menos da metade do tamanho desse pixel, passar ele para 20 metros, eu fico com 67 linhas, aproximadamente 117 colunas, o que me leva já a 7.839 pixels. Fala, tá bom, não é um aumento tão grande, mas se eu levar esses 20 metros para 1 metro, eu fico com 1.340 linhas
por 2.340 colunas, o que me leva a 3.135.600 pixels. E tudo isso é gravado no seu computador como um raster. E o raster grava basicamente o tamanho do arquivo, vai ser contado em quantidade de pixels. Então, se eu tenho 1.269 pixels para serem processados, ou se eu tenho mais de 3 milhões de pixels para serem processados, isso pode dar uma grande diferença no meu processamento. Então, algumas vezes eu não posso não querer, não necessito ter um detalhamento tão grande a ponto de ter problemas de processamento. Então, eu não preciso de uma imagem com 1 metro de resolução. Eu posso usar uma de 20 metros de resolução, ou talvez até de 50 metros de resolução. É claro que isso envolve a precisão. Então, o tamanho do pixel vai envolver a escala de trabalho que eu consigo trabalhar. Então, se eu quero trabalhar numa escala de trabalho de 1 para 1000, não adianta eu pegar uma imagem com um pixel de 30 metros, porque eu vou estar trabalhando muito além do que a informação que a imagem consegue me fornecer. Mas se eu estiver trabalhando numa escala de 1 para 1.500.000, se eu pegar um pixel de 30 metros, que é adequado para uma escala de 1 para 80.000, meus arquivos vão ser tão grandes que eu não vou conseguir processar. Então, a escolha da resolução espacial precisa estar adequada com o objetivo do trabalho que você vai fazer com essa imagem. E algumas vezes, simplesmente pegar um pixel de 1000 metros é adequado, por exemplo, quando você está fazendo um mapeamento de tamanho continental. É melhor você trabalhar com 1000 metros, porque você não vai conseguir, provavelmente, processar ou não quer observar coisas em escalas muito detalhadas, e pegar pixels menores vão te custar muito em processamento de dados. Então, é um equilíbrio que existe. Já se você quiser pegar uma área, por exemplo, o campus da universidade, e mapear ele em grande detalhe, aí talvez 40 centímetros de resolução seja bastante adequado e você pode pegar essa imagem sem problema. Outra característica das imagens é a resolução radiométrica. A informação que vem da radiação no solo refletida, que é coletada pelo sensor, ela tem que ser guardada digitalmente, ou seja, ela vai ser convertida em zeros e uns, para ser convertida num valor de reflectância dentro do seu pixel. E esse valor de reflectância tem que ser aplicado dentro de uma codificação de bits. E isso é chamado de resolução radiométrica, ou seja, qual que é a capacidade do sensor. Isso envolve não só o coletor da radiação, mas também o processador que o sensor tem, de captar as diferenças na amplitude do sinal que está sendo captado de reflectância. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem com 1 bit. Essa imagem só pode ter 2 valores distintos. Ou a reflectância 0, nenhuma, ou a reflectância 1, máximo. Ou seja, não existe muita resolução de diferença entre os alvos. Ou ele vai estar sendo registrado como refletindo ou não refletindo. Com 2 bits, a gente já tem 4 valores possíveis. A gente consegue ver outros detalhes que não eram possíveis com 2 bits. Com 5 bits, a gente chega em 16 valores possíveis e assim por diante. A Landsat 5, por exemplo, é 8 bits. Ela tem 256 valores possíveis. Ou seja, o valor de reflectância de cada pixel vai variar de 0 a 255, sendo 0 representado como preto, por exemplo, e 255 representado como branco puro. Se você tiver 11 bits, você já tem 2048 valores para registrar de reflectância, de 0 a 2047. E assim, a gente consegue variar qual que é a resolução da reflectância que a gente consegue enxergar na imagem final que a gente obtém do sensor. Outro fator importante é a resolução temporal dos sensores, ou seja, qual que é o intervalo entre um imageamento e o próximo imageamento do mesmo local. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 imagens de Brasília.
Uma quando foi aberta as primeiras estradas para o plano piloto, a Esplanada dos Ministérios sendo construída e Brasília como ela é hoje. Existem alguns anos de diferença entre essas imagens, mas são todas no mesmo lugar. Essas imagens têm uma resolução temporal baixa. Existe um grande tempo entre cada uma dessas imagens, mas isso não necessariamente é assim. Veja como isso é importante. Aqui nós temos uma região que tem duas imagens, uma de 1960 e uma de 1981. A gente pode identificar vários locais onde a situação mudou completamente entre esses anos e vários locais onde a cobertura, o uso de cobertura do solo não mudou significativamente. Se você tiver mais imagens ao longo desse período de 1960 a 1981, você tem mais resolução temporal e você consegue acompanhar melhor as mudanças que ocorreram nesse terreno. Quando a gente está falando sobre satélites, ou seja, imagens coletadas por sensores orbitais, isso funciona através de órbitas, certo? Com um avião, um drone, você pode passar várias vezes em períodos que você mesmo programa. Mas o satélite está constantemente fazendo o imageamento, porque ele está orbitando a Terra. E daí ele orbita fazendo imageamento por faixas. À medida que o satélite se movimenta em sua órbita, ele vai imageando ao longo de faixas de largura definida e vai criando cenas dessas faixas, coletando elas em trechos previamente definidos, que vão se tornar as imagens únicas do satélite. Por exemplo, aqui temos a articulação das órbitas dos satélites Landsat para o Brasil e para o estado de São Paulo. Vocês veem que no estado de São Paulo existem dois números para cada uma dessas cenas. Cada retângulo desse é uma imagem de satélite que a gente recebe e consegue trabalhar individualmente. Vejam que existem números nesses retângulos, começando por 218/76 no canto direito inferior, seguido por 218/77. Esses números são chamados de órbita Sena. Significa que no leste de São Paulo, o satélite está passando em sua órbita 218, e ali ele capta as cenas 76 e 77 dessa órbita. Um pouco mais para oeste, tem a órbita 219, onde são captadas as cenas 75, 76 e 77 dessa órbita. E assim por diante, nas órbitas 220, 221, 222, 223. Cada órbita dessa é uma circulação completa da Terra. E cada cena dessa tem cerca de 183 quilômetros de largura. E é cada retângulo desse que a gente vai baixar nos nossos computadores para trabalhar como cenas individuais que depois podem ser juntadas em mosaicos de várias cenas para formar um mapa, por exemplo, das imagens Landsat do estado de São Paulo como um todo. Mas elas vão vir em cenas separadas. E daí o que acontece? Cada cena dessa é tirada sequencialmente. Então, primeiro ele vai tirar a cena 218/76 e na sequência 218/77. Só que a sequência seguinte não é 219/75. Ela tem que terminar a órbita 218, iniciar a órbita 219 e chegar na imagem 75 para começar a imaginar em São Paulo de novo. Ela vai coletar essas três imagens, terminar São Paulo e continuar coletando pelo resto do mundo, até que ela volta na órbita 220, na 221 e assim por diante. E depois de um certo tempo, quando o satélite tiver coberto o mundo inteiro, ele volta, em algum momento, a passar pela órbita 218. E daí, depois desse tempo que é determinado, ele vai coletar 218/76 novamente. Então, resumindo as características de um satélite, tomando como exemplo o Landsat 8,
a gente tem qual que é o tipo do sensor. O satélite Landsat 8 ele tem, por exemplo, dois tipos de sensores, o OLI, que é para imagiar ocupação e uso da Terra, e o TIRS, que é um sensor termal para coletar imagens de temperatura da superfície terrestre. Então a gente vê que as bandas espectrais do sensor OLI têm 4 bandas no visível, incluindo um azul de spray costeiro, que interage com os particulados e os vapores em regiões costeiras. Tem 3 infravermelhos, infravermelho próximo, e 2 infravermelhos médios. Existe uma banda chamada Cirrus, que detecta nuvens, e uma banda pancromática, que pega praticamente toda a faixa do visível. Vejam que ela pega de 0,50 a 0,68 nanômetros. Comparem com as faixas do azul ao vermelho, que vai de 0,45 a 0,67 nanômetros. Esse sensor OLI tem as bandas quase todas com uma resolução espacial de 30 metros, salvo a banda pancromática, que tem uma resolução espacial de 15 metros. O TIRS pega infravermelho termal, ou seja, infravermelho distante, e ele pega com uma resolução espacial de 100 metros. Serve para pegar a temperatura da superfície. Vejam que também que o Landsat 8 tem uma resolução temporal de 16 dias, então o mesmo local vai ser imagiado a cada 16 dias. E a área imagiada, ou seja, cada cena, que é uma conjunção de órbita e ponto, possui 170 por 183 quilômetros. E a resolução radiométrica é de 16 bits, o que dá uma quantidade de 65.536 diferentes valores de cinza para cada banda imagiada. Aqui, uma comparação entre diferentes satélites, Landsat 7, Spot 4, Iconus e QuickBird. A gente vê que eles variam em quantidade de bandas, mas também variam bastante em resolução espacial e em resolução temporal. Vejam que a gente pode ter de quase um mês de resolução temporal na Iconus a alguns poucos dias com a QuickBird. Mesmo assim, a Iconus e a QuickBird são imagiadores de alta resolução espacial. E com menor resolução espacial um pouco, por exemplo, Landsat 7 e a Spot 4, a gente tem uma variação de resolução temporal razoável também. Então, cada sensor vai ter a sua própria característica e vai ser adequado para um certo uso, que depende do objetivo que você quer com essas informações. Após isso, a última coisa que a gente tem que fazer é colocar essas informações na tela do computador. Como é que a gente faz isso? O computador produz a sua imagem misturando 3 cores: vermelho, verde e azul. Dependendo da intensidade dessas cores em cada ponto da tela do computador, ele vai gerar uma cor diferente, incluindo, por exemplo, o M de magenta, o Y de amarelo, yellow, e o C de ciano, e juntando todas as cores em igual intensidade vai produzir branco, que está representado pelo W de white. Como é que a gente faz para ver essas imagens, então? Bem, os rasters vêm apenas com a informação de reflectância, significa que a gente consegue colocar eles numa escala de cinza, que é como a gente estava vendo eles até agora. Mas digamos que eu pegue, em vez de uma escala de cinza, eu aplique uma escala de uma certa cor, do verde, do vermelho ou do azul. Então, se eu pegar uma mesma imagem e colocar cada banda com uma escala de uma certa cor, eu vou ter diferentes intensidades em cada pixel de cada uma da cor. E se eu pegar essas bandas e sobrepor umas às outras, como se fossem transparências sobre a luz, eu vou ter essas cores se misturando na minha tela e eu vou gerar imagens com diferentes composições de cores do mesmo local. Então, no primeiro exemplo, eu tenho a primeira banda em azul, a segunda em verde e a terceira em vermelho. E eu gero uma imagem que parece a cor natural dos meus objetos. No segundo exemplo, eu inverti as duas bandas da direita
entre o verde e o vermelho, e daí eu gero uma outra imagem em que me mostra a vegetação em vermelho. E no outro eu mostro a vegetação num verde mais forte. Por que eu faria isso? Bem, é porque às vezes modificar a cor do alvo faz com que eu veja melhor o alvo. Veja na imagem de baixo como eu consigo enxergar a represa e o formato dela muito melhor do que eu consigo nas duas imagens de cima. Da mesma forma, o nosso olho consegue enxergar muito mais tons diferentes de vermelho do que tons diferentes de verde. Então, se o meu alvo, por exemplo, vegetação natural, nativa, é o meu alvo principal que eu quero encontrar as nuances dele, é melhor eu enxergar ele em vermelho do que em verde, porque eu vou ver mais diferenças no vermelho. Então, eu posso fazer várias composições diferentes de cores para serem utilizadas durante o tratamento desses dados que eu coletei. Mas esse tratamento dos dados é tema para a próxima aula. Aqui eu informo alguns materiais de apoio e que eu utilizei para pegar as imagens utilizadas nessa aula, que vocês podem buscar por esses livros. E os sites indicados em cada imagem também possuem bastante informação para estudo de todo esse processamento sensoriamento remoto. Agradeço a atenção e até a próxima aula.